Bom dia! Romanos, capítulo de número 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Esse capítulo 5, gente, é fantástico, fantástico. Aprenda bem sobre o livro de Romanos, você vai entender muito bem a fé cristã. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Amém. Já preguei nesse texto, é fantástico. Justificados, veja, ele está trabalhando a questão da justificação pela fé. O que é justificação, gente? Justificação é a doutrina bíblica que nos mostra que Deus nos perdoa baseados nos méritos de Cristo. Ou seja, para que pudéssemos ser perdoados, temos que ter uma justificativa. Qual a justificativa para que recebamos o perdão de Deus? A justificativa é o sacrifício dele. Ou seja, nós somos perdoados e, consequentemente, salvos porque temos alguém que se entregou por nós. Cristo é a nossa justificativa, o nosso justificador, o nosso redentor. Né? Então, é através do ato dele, do sacrifício dele, que nós somos justificados. Né? Sabe, quando você falha num compromisso e fala, não, mas eu tenho uma justificativa, eu tenho uma justificação, é porque aconteceu isso, aquilo, outro, por isso que eu não pude ir. Então você dá ali a sua justificativa, faz a sua justificação, né? E no nosso caso, para sermos salvos, Cristo é a nossa justificativa, o sacrifício dele. Ah, por que Deus te salvou? Porque Cristo morreu por você. Né? Então diz que somos justificados mediante a fé, né? E então temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, verso 2: é por intermédio dele que obtivemos esse acesso à graça salvadora. Verso 3: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Esse texto também é muito legal. Nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Temos uma sequência aqui na obra que Deus vai realizando em nós. Então, às vezes, nós passamos por tribulações, por dificuldades, mas você tem que entender que a tribulação é um processo de Deus, é Deus trabalhando na sua vida, não é apenas sofrimento. Essas tribulações, essas lutas da vida, elas nos levam a ter mais perseverança, e isso nos leva a ter experiência com o Senhor, experiência de vida cristã, e isso traz esperança, né? Capacidade de confiar no futuro que Deus tem para nós. Muito bem. Seguindo aqui, o verso de número 8 diz que Deus prova o amor dele, tendo entregado Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não temos direito a pedir mais nenhuma prova a Deus.
Ah, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, me dá isso, faz aquilo, livra disso, abençoa aquilo outro. Não peça provas a Deus, porque a maior prova de amor ele já te deu, que foi entregando o seu próprio filho para morrer por você. Não existe prova maior do que essa. Então, muito cuidado com esse negócio de fazer prova de Deus, porque isso você pode correr no risco de tentar a Deus, tá bom? Deus já provou tudo que tinha que provar para você. Verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir aqui do verso 12 até o final do capítulo 5, ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. E esse paralelo é fantástico também. Nós temos então dois representantes legais. O primeiro é Adão, o segundo é Cristo. Adão representava toda a humanidade e Cristo também estava representando. Não toda a humanidade, mas todos aqueles que pertencem a Ele. Cristo morreu não por todos indistintamente, porque senão todos seriam salvos, mas para todos a quantos o Pai lhe deu, certo? O Evangelho é claro, Cristo morreu pelos seus, a todos aqueles que o Pai lhe deu, ou seja, morreu pelos eleitos, pelos escolhidos do Senhor, e todos esses serão salvos, tá bom? Mas veja, falando do paralelo aqui, Adão era o primeiro representante legal, estava ali no Jardim do Éden representando toda a humanidade e ele pecou, ele errou, caiu e por conta da queda dele, todos nós sofremos. Da mesma forma, Cristo veio como representante legal e pela obediência dele, todos nós somos abençoados. Então veja, é isso que ele está explicando aqui do verso 12 até o 21. Assim como por um só homem, que é Adão, o pecado entrou no mundo, também todos nós pecamos. Então, por conta disso. Verso 17: se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Verso 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em Adão, na desobediência de Adão, no pecado de Adão, todos caíram, todos sofremos a consequência do pecado, mas pela obediência de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, todos nós também somos abençoados. Então, os dois representantes legais diante de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Não temos como fugir a isso. Somos pecadores por conta da queda, mas agora somos justificados por conta do sacrifício de Cristo. Graças a Deus por isso. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós. E através de Jesus, nós podemos ser justificados, perdoados, salvos. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus,
Amém. Deus te abençoe e até mais.